Hoje é dia de conhecer o Museu do Seringal. A gente chegou aqui na Marina. Estamos descendo essa escada para saber como é o procedimento. A gente tá um pouquinho atrasado, mas vamos ver como é que funciona. Tem coisinha para comprar aqui, ó. Boné. Vamos ver, os preços aqui parecem ser tabelado. Desembarque, vamos ver. Aí, ó. Ali chega lá, será? Vai dar 2 horas. Vai dar 2 horas que ela sai. De 2, Tá. Quanto tempo pra chegar lá? A nossa saída é 2 horas, tá bom? 2 horas. É quanto tempo? É que lá uns 20 minutos, 25 no máximo. Rápido, né? Lá fecha que horas, você sabe? O horário de funcionamento daqui, saindo daqui, são até 3 horas, né? A gente pode levar passageiro lá e 4 horas da tarde já. 4 horas em centro. Isso, 4 horas em centro. Aí no caso pra voltar, vocês... Pra voltar tem embarcação de hora em hora, né? Provavelmente quando eu deixar vocês, eu vou até a última comunidade e no retorno eu pego vocês também. Ah, entendi. Sempre tem embarcação, eles passam rádio, lá pra embarcação parar lá. Tá bom? Ah, tá ok. E o valor? 21 por pessoa. 21 a ida, 21 a volta. Aí você paga uma taxa de R$10 pela visita lá. Pra eles Certo. mesmos, Certo. tá bom? Ok. Aí paga onde? Aqui na lancha mesmo, na embarcação, quando ela estiver saindo, você... Tu aceita Pix, débito, Aceita, essas sim. coisas? Somente Pix e dinheiro. Débito não aceita, Tá, bom? tudo bem. Ok. Já vamos entrando aqui. Cabeça. Pra não se enganchar. Oi? Entrando no ônibus marinho. Não pisa aí. Não pise. Ai! É um barco assim, mais ou menos. Eu acho que um pouquinho, né? Não, daquela, o de domingo. Mas é um barco desse, que tem a parte de cima. Inclusive a gente pode ir na parte de cima. Esse é melhor do que o barco que a gente vai. Mas é nesse Aí vai um modelo, desse aí, só que é mais... Não, é nesse modelo, só que esse é mais... E tem trânsito assim também de barco, viu? Isso aqui é empurrador que empurra as balsas de ferro. É bom que ela faz uma fumacinha, né? Essa água quente só, ali, ó. Quase uma hora esperando. Todo mundo muito feliz. Agora a gente vai sair. Tchau, viu? Até daqui a pouco.
Ali é onde eles colocam os lixos. Tem até um fogão ali abandonado. A gente passa por aqui. Agora vamos embora. Vamos? Estamos chegando aqui na parada. O motorista já disse que aqui é o nosso ponto. A gente vai descer. Acho que daqui uma meia hora mais ou menos, 40 minutos, né? Tá bom? Aqui a gente paga tanto no dinheiro quanto no Pix. QR Code aqui. Aqui é uma comunidade também ou não? É, também faz parte de uma comunidade aqui. Qual é o nome da comunidade? Nossa Senhora de Fátima também. É? Isso aqui é. Essa legenda aqui. Obrigada, viu? Viu? Bom passeio pra você. Obrigada. Ah, tem uma escadinha aqui, ó. Top. Isso é uma infraestrutura danada. Arretado. Desafio, desafio. Ui, Nara. Ui! Ai, misericórdia. Bem-vindos ao Museu do Seringal. Será que só tem a gente aqui hoje? Aqui logo no início tem uma caminhadinha. Já tô cansada, viu? Não vou mentir. Hoje o dia, segundo a nossa guia, tá frio aqui em Manaus. Tá fazendo quanto, guia? Agora tá fazendo 26, mas tava fazendo 24,9 mais ou menos. É um clima frio pra cá, né? Olha que bonitinho essa casa. Aqui é muito quente. Obrigada, boa tarde. Coloca o dinheiro aqui se precisar for. Se preciso for, pegue seu troco. A bala é R$3, 2 por 5. Que legal. Esse aqui que é 25. Eu gostei. Então, vocês que chegaram agora, eu sou a Mari, tá bom? Tá bom. Estou no início do passeio, depois eu apresento a Casa do Coronel, que eu já apresentei com outro grupo, tá bom? Ok. O nordestino, quando ele chegava nos seringais, antes de ir para a floresta, ele tinha que passar no barracão de aviamento. Era um comércio do coronel, para pegar a alimentação, os materiais de trabalho e outros utensílios. A panela, prato, xícara, colher, querosene. Aqui não era de graça, era 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais caro que Manaus, e tinham que pagar tudo isso com a borracha. A borracha era a moeda da época. Aquilo que está lá fora, vocês observaram que tem umas bolonas? Aquilo é cenográfico, não é original. Original só o que está aqui neste casarão. Deixa eu ok? tocar? Pode tocar. Deixa eu mostrar para vocês um dos materiais de trabalho. Deixa eu só ajeitar aqui, senão ela vai virar. Agora sim, agora ela tá segura. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês um dos materiais. Vocês conhecem isso aqui? Lamparina. A lamparina. A lamparina é prima da poronga. Poronga era um material de trabalho. Ele saiu à noite para trabalhar. Nossa, passada. E isso deixava as mãos livres para levar raspador, faca, até 400 tigelas, bem maior do que esta, balde para fazer coleta e para se defender um facão. Porque uma espingarda, minha gente, não era no primeiro dia que ele levava.
Era só depois que ele pagasse a sua primeira dívida, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ele poderia levar uma espingarda. Enquanto isso, ele se defendia somente com o facão, tá? Fez a coleta dos látex, leva para transformar em borracha. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como é que se chega a isso aqui. Estão curiosos, né? Sim. Tá? Isso aqui, daqui a pouco, são cenas dos próximos capítulos, tá? Eu vou já dar para vocês jogarem como eu vou jogar agora. Só quero esse espaço aqui, tá bom? Anne. A Anne não vai poder fazer isso porque aqui tem 10 quilos, viu, Anne? Você abre um pouco as pernas, você solta e apara a borracha. Ela volta para sua mão sem fazer força, viu? Viu? Quem é o primeiro? Cuidado com o queixo, cuidado com o estômago, cuidado com o patrimônio, viu, meninos? Cuidado. Bateu, já era. Quem é o primeiro? Ou a primeira? Barriga. Desse mesmo jeitinho. Nossa, é bem pesado. Viu? É. Bem pesado. Não jogue de qualquer jeito. Em pé, em pé. Assim? Em pé, Com isso. coisa pra cima. Pega no meio. Isso. Isso. Olha. Olha. Próximo. Próximo. Vai lá. Próximo. Vai lá. Pronto? Alguém viu minha semente? Só tenho 3 sementes da minha coleta. Foram roubadas da nossa região pelos ingleses. Sabe que os ingleses passaram aqui? Foram plantadas nas províncias da Inglaterra, Malásia, Singapura, Ceilão, Indonésia, Sri Lanka, acabando assim o primeiro ciclo da borracha. Aqui as nossas eram nativas, na Malásia foram plantadas, barateou, foi todo mundo comprar lá e aqui termina o primeiro ciclo. Uma coisa que era só nossa, que só existia na região amazônica. Acabou. E roubaram as minhas daqui. Eu vou fazer, não, mas não vou ficar como antigamente não. Fazer um B.O. Eu vou fazer um B.O., viu? Eu fui lá no mato, ali no Igapó, enfrentei cobra, escorpião, pra ter semente aqui pra vocês e levar minhas sementes, não. Tô revoltada agora. Vamos pra cá. Pega minha Colocavam na balança a borracha quando eles vinham, né? Pesava, só que ela já estava adulterada, roubando algumas porcentagens. Analfabetas eram passadas para trás. E ali naquela mesa sentava o guarda-livros, o contador. Ele anotava e abatia a dívida dos trabalhadores. Levava 4 anos para pagar a primeira dívida, porque aqui o nordestino já chegava com dívida. Desde passagem, hospedagem, a alimentação, o dinheiro que ele deixou para a esposa, tudo estava anotado para pagar. Pagou a dívida e passou a ter saldo, dá uma festa e chama as cocotas de Manaus. Cocotas? Prostituta. Exatamente. Não havia mulheres no seringal. As cocotas chegavam, gastavam o saldo deles todinho, faziam uma nova dívida. Quem tinha dinheiro podia namorar, quem não tinha ficava olhando de longe. Procurava por aí outras alternativas. Vocês querem saber? Eu não estou ouvindo, não. Quero. Eram as mulas. Nossa. Ou esse buraquinho que tá aqui da borracha, tá vendo? Meu Quem Deus. pegou na borracha tem que lavar a mão agora, viu? Tô de boa. Ui, ui. Pessoal, eu pedi pro seu Jaime, aquele senhorzinho que trabalha aqui conosco, cortar uma borracha que eu queria ver como era uma borracha por dentro. E aí ele cortou. Quando ele cortou, ele me chamou, vem ver uma coisa aqui. Eu cheguei e vi esse buraco no meio e já saquei. Essa borracha está adulterada. Era para estar toda desse jeito aqui, ó, tá vendo? Só com um buraco aqui no meio. Quando eles começaram a desconfiar que o coronel roubava na balança, alguns começaram a colocar pedra, barro, lata de conserva, que tá com terra. Mas não dura muito tempo. Chega jornais e cartas da Europa que as máquinas estavam quebrando por causa das impurezas. Aí o coronel, para descobrir quais estavam adulteradas, sem ter que cortar no meio de uma por uma, ele pegava a borracha e mandava jogar no rio. As que afundasse estava adulterada. E as que flutuassem estavam com qualidade. Uma boa borracha, ela flutua.
Ótimo. Não, trazem desde sempre, tem, né, gente? Esse tipo de escravidão, né? Igual os senhores feudais, eles botavam a venda lá, o cara pagava, nunca pagava a dívida. E esse pessoal esse mesmo pessoal que era lesado, que falsificava a borracha, botava peso nela, Sim, os seringueiros. Querendo ganhar em cima. ganha esse do coronel. Podem entrar na capela e quem chegar por último vai ser Ai, meu Deus agora do que céu. padre. Não tem padre. Cuidado que é um. Sumiu o Barquião, né? Dia de festa. 8 de dezembro. Imaculada Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do estado do Amazonas. Comida e bebida para todos. Porém, quando terminava a festa, que eles passavam o guarda-limpo, tudo que comeram, beberam, estava anotado. Meu Deus, que terrível. Essas que não vieram. A festa foi para todos, não veio? Por quê? Porque vai ter que pagar. Aí ele trazia um amigo, deixava na capela e este amigo se passava por um padre. Uma semana de confissão e o coronel ficava sabendo quem havia roubado, quem tinha matado. Nossa. E para onde ele ia fugir. Porque o falso padre contava tudo para o coronel. E o trabalhador que conseguia saldo positivo e pedia para sair, o coronel deixava. Na metade do caminho havia homens esperando. Matava, jogava no rio para as piranhas comer e o dinheiro era trazido de volta. Não saía daquilo que realmente acontecia. Não. As coisas boas da época da borracha não ficou no seringal para Manaus. Manaus foi uma capital que cresceu e evoluiu com o suor e o sangue do povo nordestino. Sendo uma das primeiras cidades a ter luz elétrica do Brasil, uma das primeiras a ter bonde elétrico da América Latina, primeira universidade em 1909 com vários cursos já estava em Manaus e a segunda agência do Banco do Brasil também está aqui. As grandes óperas, quando vinham para o Brasil, primeiramente que passaram no Teatro Amazonas, depois que é para São Paulo ou para Rio de Janeiro. As ruas foram pavimentadas, água e gás encanados, sistema de esgotos construído e as melhores lojas de Paris estavam aqui. Porque as mulheres moravam em Manaus, mas se vestiam como se estivesse em Paris. Era a Paris dos trópicos na velha época. O calor que nós temos na nossa região amazônica, nós estamos no inverno, tá? Só lembrando que vocês estão no inverno. Mas quando era o verão, aquelas roupas, espartilhos, anágua sobre anáguas, os homens de fraque numa elegância. Seguia jornal francês, se frequentava restaurante francês e se falava o francês depois do português. Au revoir. É Paris nos trópicos, eu ouvi falar. Meu Deus. A capelinha. Capelinha de melão. Essa é uma árvore de seringueira, tá vendo? Essa aqui, ó. E nós três folhas na reconhecemos. ponta. Exatamente, com Ah, 3 eu tô folhinhas na vendo. ponta, indica que é uma seringueira. Vocês conseguiram identificar? Consegui. 3 folhinhas na ponta do ramo. Consegui. O interessante também da árvore da seringueira é o fruto. Dá uma olhada no fruto aqui, ó. Ali tem uma, aqui tem uma. O que é que esse fruto vai fazer? Ele vai secar e quando ele estiver seco, que o sol esquentar, esse fruto vai explodir. E quando vai explodir, vai cair 3 sementes. 3 folhas e 3 sementes. Com a explosão, essa semente pode cair a 10 metros de distância da árvore. Entendeu? Olhando assim, parece um pimentão verde. Hoje já explodiu uma. Aqui tá a cápsula dela. Parece a orelhinha do senhor Batata, não parece? Leva pra você. E aqui, ó. Olha de macaco. De macaco. Aí vem outra, vem a semente aqui dentro e vem outra cápsula. Não tem polpa, é só a semente que eu mostrei e essa sequinha cápsula. assim. Pega, ela seca. Sequinha desse E jeito. ela seca e assim. É carapanã, você conhece carapanã, né? Não. Então vocês não querem levar tapa de amazonense não, né? Porque a amazonense adora matar carapanã nos outros. É cada tapa que dá. Aí, ele matou uma. Ó, essa é outra seringueira. É só olhar as folhas para vocês não serem enganados. Vem cá. Tá? Olhou as folhas, aí assim, essa é uma seringueira, ok? Desse lado aqui, pessoal,
Gente, vem cá pra vocês verem. Babi, vem cá. Aqui, ó. Limpa o local com o raspador. Vem cá desse lado. Ana, Vai lá, vem pra Ana, pra você ver. Limpa o local com o raspador. E na diagonal, com esta faca que salvou seringueiras, porque antes usava 2 métodos que matavam a árvore. Era o método do arroxo e o método da machadinha. Arroxo, amarra cipós, bate, bate, bate na árvore, corta e tira litros e litros de látex, mas a árvore morre. Aí a machadinha, um machado, bate, gira, tira assim de casca, ultrapassando e machucando a seringueira, abrindo espaço para entrar fungos e matar a árvore. E essa faca até hoje ainda é utilizada, tá? Você coloca aqui e vai cortando na mesma direção. Vocês conseguem ver alguma coisa? Um negócio branco. É. E O esse látex negócio tá branco é brotando o aí. Látex. o látex que brotou. É o sangue da árvore, né? Aqui você vai encaixar a tigela, dá uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. Olha só o que aconteceu com o calor. O calor faz com que o látex se solidifique. Pega tudo. Elástico, Ana. Pega, Anne, pega. Elástico, daí que vem o elástico, filho. Igual essa buchinha de cabelo. Vai, estica uma outra pontinha. Olha só, tá vendo? Por isso que ele saiu, gente, à noite. Porque a noite é mais fria, não é? Quanto mais frio, mais ela vai sangrar. Eu achei que Vai, saía o os leite poros. primeiro, o leite todinho, depois que beneficiava ele. Ele já sai em... Não, ele tá saindo em leite aí. Isso é Tá antigo. saindo Isso é leite. porque secou Tá? no sol. Esse já é de ontem, tá? Ah, tá. Isso aí, esse aqui que eu tô tirando é de ontem. Esse aqui, ele vai virar borracha daqui a pouco, tá? Não é imediato. Imediato só se colocar bastante Mas é muito sacrifício calor. fazer uns 10 litros aí. Nossa. Já pensou? Tem que deixar um monte de tigelas por aí pra poder... Então eles faziam vários. Você quer outra Olha, pulseirinha? elástico, olha. Aqui, ó, pra sua coleção, tá vendo? A pulseirinha de borracha. Ó. Como é que fala, hein? Ei, Mari, Oi? eles faziam vários cortes e iam colocando os corpinhos. Boa pergunta. Essa árvore aqui é a árvore só de um corte. Olha a grossura que ela tá. Não é grossa. Ela tá no ponto de tirar, tá. Mas ela não é tão grossa. Tá? Então, só uma tigela. Aí, se ela for um pouco mais grossa, faz 2 cortes. Um daqui e o outro do outro lado. Tá? Não do mesmo lado. Abre a mão aí. Vamos fazer borracha. Esfrega com o teu indicador que o calor da tua mão vai solidificar, não, transformando gente. nos polímeros Mentira. chamados de borracha. Virou ou não virou borracha? Aham, virou. É só Incrível. esfregar. Você quer, Ah, não, bebê? eu preciso filmar isso. Você quer? Põe na sua mão, Bárbara. Não, Quer? Abre a mãozinha. Põe aqui dentro. bota na boca. Ah, ele foi na boca? Mas ele vai andar quicando por aí igual a bola. Toi. Se ele colocar na boca. Abre a mãozinha. Bora fazer Faz, borracha. filho. Faz. Olha aí, todo Tem os mundo tá fazendo granulos borrachinha assim, na ó. Aí mão. vai Vou fazer de novo juntando. então pra você ver, ó. Esfrega aí com o dedo como vai virar borracha. Vai, esfrega, filha. Prega, filho. E ó, vou fazer, ó. Também quero. Ó, Ah, aqui. olha, ela virou borracha. Ai, aquela borracha que tu apaga teu lápis. É isso aqui. É Faz, daqui filho. que sai. É. Não tem a luva da dentista, do pediatra, aquela luva que põe na mãozinha? É dessa árvore que sai. Entendeu? Balão, é daqui. A sola de Pessoal de sapato. aniversário. Aquele tudo é borracha. croques. Não tem um croques de borracha? Tem. Pois é. É daqui que sai, é dessa árvore que sai. Olha aqui, é uma boninha. Isso aqui se tu jogar no Tá vendo que chão, você tá aprendendo, ela vai filho, da quicar. onde sai tudo. Eu quero jogar no chão. ela vai quicar igual a outra. Ó. Só que jogou na lama. Na lama não quica. Pessoal, essa era a teoria dos seringueiros. Vamos sair mais cedo porque o sol vai solidificar, tampar os poros e não vai mais sangrar, porque eles observaram isso. Aí vem a teoria dos cientistas. Qual é a teoria dos cientistas? É que durante o dia a seiva sobe, nesse exato momento ela está onde? Nas folhas, acontecendo a fotossíntese durante a noite dessa. Então quer ter sucesso, tem que acordar cedo. Tá? Época de chuva também não sangra, porque acaba desviando, ó. Aqui não tá indo, a casca tá molhada, tá? E não vai encher mesmo essa tigela. Vocês chegaram muito tarde, vê se da próxima vez chego de madrugada, tá? Vamos pela passarela, pessoal.
Viu o cupuaçu? Sim. Tem tipo um pelinho por fora. Nossa, é muito Parece bonito. parece aquele pelinho do kiwi. Parece o cacau. E é da mesma família do cacau. Entendeu, né? Essas películas que tem no chão, pessoal, vocês conseguem ver? É uma semente. Podem pegar e ver o design dessa semente. É uma película, tá vendo aqui, ó? Ó. Parece a cabecinha de um Ó. Calma, deixa eu focar. cebola, quer dizer. É, parece mesmo a cabeça de Tem cebola. lá em Minas tem Eu tenho essa árvore lá. Tem? Tem em casa. Ela se chama Pará-Pará na nossa região. Ela dá uma vagem, aí ela abre. Aí dentro dessa vagem vem milhares e milhares dessa película. Aí o vento bate, ela sai planando pela floresta. Parece que tá caindo neve, entendeu? Agora, porque choveu, mas essa parte aí tava cheia de semente, como tá essa daqui, entendeu? Então, ela sai planando, ó, pela Amazônia. Que nome que é nosso lá? Você falou aqui, Pará-Pará. Capataz? Vigiar os trabalhadores. Vigiar. Era proibido caçar, pescar e plantar, principalmente na época do fábrico. Um capataz. Tudo ele tinha que comprar do aviamento e ficar com dívida. Com o passar do tempo, eles descobriram um barco chamado regatão. Foram os judeus que deram início a essa atividade de regatear, de passar pelos rios da Amazônia com os barcos cheios de mercadoria, fazendo o escambo, trocando com os indígenas, com os seringueiros e com os ribeirinhos. Roubava a freguesia do coronel e aqui no porto era recebido a balas. Mas como que era uma ameaça se eles não tinham dinheiro, os seringueiros? Era só Ele dívida. trocava borracha pela mercadoria, ouro negro, a borracha era o ouro negro. Entendi. Entendeu? E aí ele fazia a troca e escondia, porque se o capataz encontra, ele perde e leva surra. 3 dias ainda, no lugar onde todos pudessem ver. Os indígenas descobrem a cachaça na região e gostam do regatão. E quando ele prova a cachaça e gosta e quer mais cachaça, o regatão passou, não produziu, não tinham que trocar, o dono do regatão induz eles a trocar as mulheres por cachaça. Porque não existiam mulheres dentro do seringal, não. Só existiam mulheres na vila e eram casadas. E os indígenas, muitas vezes, tinham mulheres de outras etnias que eram escravas, tá? Chegavam, eles se guerreavam entre si, aí matavam os homens, pegavam as crianças e as mulheres e acabavam fazendo essa troca. E foi aí que eles começaram a formar famílias no centro da mata, que deu origem à nossa gente, que deu origem à nossa miscigenação. A população amazonense surge em grande maioria no primeiro ciclo da borracha, na mistura do indígena com o branco, que surgem os... A cabocla aqui que vos fala, graças à cachaça eu estou aqui com vocês. Viva a cachaça. Mas é só o estado do Amazonas que é um estado caboclo? Não. Não, Pará, O Brasil é um Brasil caboclo. Caboclo. Quem morava no Brasil? negro, índio, branco. Não, os indígenas moravam no Brasil. Tá? Os negros vieram Vieram depois. da África. Aí veio quem? Os europeus. E aí foram Grande maioria os portugueses. Um dia chegou nessa terra um conquistador, não foi isso? Manchando o solo sagrado que ele pisou. Ele não respeitou a cultura do lugar e nem a história desse povo milenar. Ele queria ouro, riquezas e tesouro. E depois a terra aí também a escravidão. Mas Tibiriçá, Araribóia e a Juricaba disseram não. Um dia o indígena lutou contra o branco invasor e a guerra de bravos guerreiros então começou. Arcos e flechas sobre a força do canhão. Guerra dos indígenas dizimou minha nação. Eles trouxeram cruz, mas eles usavam arcapuz. E os ameríndios resistiam à invasão. Chamaram a morte e o massacre do meu povo, civilização. Esta é uma letra e música de Tony Medeiros, do Boi Bumbá Garantido, herança do povo nordestino, que aqui chegou como Bumba Meu Boi e aqui se fez Boi Bumbá, que é a nossa festa maior. Estão todos convidados da minha querida cidade, Parintins. Já ouviram falar, né? Acontece quando essa Na festa? última semana de junho. Já às vezes pega julho. E onde que fica? Quantos A quase 300 quilômetros, baixando o rio Amazonas, em uma ilha chamada Parintins. Parintins. A Ilha da Magia.
Então, pessoal, quando o nordestino seringueiro chegava com a coleta do látex, ele tinha que fazer fogo. Esse fogo era feito com madeira verde de preferência, porque madeira verde sai fumaça. Quanto mais fumaça, mais rápido terminava o trabalho do seringueiro. Eu sou uma seringueira super hiper moderna, eu tenho isqueiro e tenho diesel. Faço fogo rápido, mas os trabalhadores, coitados, eles faziam fogo com madeira verde. E como é que pega fogo na madeira verde? Com aquele negócio que a gente nasceu. Breu. Isso, breu branco é uma das árvores. Breu branco, maçaranduba, capu, caroço de frutas como tucumã e urucuri. Ajudava a pegar fogo e sair fumaça, tá? O segredo seria a fumaça. Eu tenho só uma simulação, isso aqui não é de verdade, tá, pessoal? Só aquilo que eu passei na mão de vocês. Então, dá o primeiro banho, o látex estaria mais espesso que essa simulação. Deixa cair um pouco e leva-se ao fogo. Não pare de girar, o calor saindo vai solidificando e aos poucos a fumaça vai deixando amarelada até ficar preta. Volta e aí você dá outro banho. E a cada banho que você vai dando, vai criando uma nova pele. É pele sobre pele, tá? Hoje terminou o látex e amanhã você vai coletar e continuar banhando na mesma borracha até chegar a meta que o coronel dava, que era de 50 quilos por semana. Tem que me entregar 50 quilos por semana. Tá? E a fumaça, pessoal, ia dando todo tipo de doença respiratória. Imaginem vocês, o lado fechado, meia banda aberta. Pneumonia, tuberculose. Tá? E olha aqui a casa do trabalhador. Vamos lá dar uma olhada na casa do trabalhador? Pode passar aqui? Não sei. Essa seria a primeira casa que o nordestino tinha que construir para poder sobreviver no meio da floresta. Tá? Em formato de palafita, vocês sabem o que é palafita, né? Claro. É a casa elevada por causa de água. Tá? Aqui é por causa de água? Não, você está no centro da mata. Então é por causa de animais. E principalmente por causa da onça. À noite ele joga a escada aqui para cima, que é para a onça não subir, porque ela sobe na calada. Quando ela está caçando, ela sobe na calada. Mas mesmo assim uma onça pula, não pula? Pula. Quando a onça pula, a casa balança, ela estremece. E o trabalhador dormia com uma arma no peito, com medo de onça e com medo de indígenas. Os indígenas atacavam os trabalhadores, cortavam a cabeça e levavam a cabeça como troféu. Não era todas as etnias, eram os parintintins, e isso está relatado no livro A Selva, que Ferreira de Castro viu. Entendeu? O Ferreira de Castro foi o único escritor da época da borracha que escreveu o que viu e que viveu. Os demais escreveram o que ouviram falar. Ele não, ele viu e vivenciou tudo na floresta. Existia uma guerra entre indígenas e trabalhadores, e sabe quem ganhava essa guerra? Coronel. O indígena defendia o seu território, a casa era deles. O nordestino defendia a sua vida. Ninguém contou para o nordestino que ele iria passar aqui. Quando foram pegar o nordestino lá, o aliciador contou que na Amazônia tinha muita água, muita caça e muita pesca, e iam ficar ricos. Esse bichinho aqui é o que, você sabe? Ah, isso aí é a casca da cigarra. A cigarra? Ela é um besouro, ela fica dentro da terra, depois ela sai e fica aí entra em metamorfose, cria asas e voa. Formando uma nova pele, é disso que eu estou falando, ó. Tá vendo? Quando a camada, a pele tá fina, é porque o látex estava com muita água e pouca goma. Ele estava muito fino. E quando a camada já está mais grossa, olha só, tá vendo aqui, ó? É que o látex já estava com mais goma do que água, tá? Existia variedades de árvores com látex com mais goma do que água, e existia também o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a água evapora e mais ele engrossa, entendeu? Vocês sabem quem descobriu a borracha na nossa região? Sim. E que etnia? Os omáguas. Os omáguas tinham a característica da cabeça achatada. Pegavam uma tala, tá? Colocava na cabeça e amarravam com um pano. E eles eram uma das tribos mais inteligentes. Tinham sapato, bolsas e bolas de borracha e pano. Amarrava assim.
passou por aqui um francês chamado Charles Marie de la Condamine e viu os utensílios de borracha e mandou para a França. Lembra do período boom? Alguém lembra? Período boom, o senhor perguntou para mim. Eu lembro, 1910, não é isso? Acabou em 1911. 12. 1870, 1912. Mas vamos voltar lá no princípio. 1739, quando Charles Marie leva as amostras para a França. Leva não, manda. Tá? E aí foi, ninguém acreditava, insistiu, até que conseguiram fazer alguma coisa. Eles já sabiam que poderia ser feito, mas fizeram bastante coisa. E em 1778, Ai, meu Deus. a França... Aí mesmo. Matei? Aham. Tá lá ainda. Tá na bochecha. Matei, tá vendo? Tá vendo que eu sou carinhosa comigo mesmo? E em 1778, os franceses já têm a primeira fábrica de borracha. Já sabia que poderia ser feito. E neste ano eles inventam a borracha de apagar traços de lápis. Deixaram de apagar com miolo de pão para apagar com a borracha. Só que a borracha ela tinha um grande problema. Quando chegava o verão, ela derretia. Essa parte que tá aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Quando o sol tá muito quente, ela começa a grudar. Gruda no pé, já a pessoa faz um sapato, vai grudar no pé, faz uma bolsa, vai grudar na roupa. E quando chegava o inverno, essa borracha, ela congelava, ressecava e quebrava. Todo mundo sabia que era uma coisa boa, precisava ser melhorada, era impermeável, dava para fazer um monte de coisa. O mundo passa a estudar aqui, não tinha inverno? Oi? O inverno não tinha inverno. Não, lá na França. Lá na França. Uhum. E o mundo passa a estudar a borracha. Um rapaz em especial começa... Olha, tem um drone rondando ela aí, tá? Ó. Vem pra cá. Nossa, Ó, tá vendo o drone aí? tô. É. Deus me livre. Imenso. E aí um rapaz dedicou 5 anos da sua vida. Nesses 5 anos ele foi preso por dívida, perdeu um filho por desnutrição, até que um dia ele misturou enxofre com chumbo na borracha. E sem querer ele deixou cair um pedaço numa chapa quente. Ele observou, não grudou, ficou maleável. Esperou o inverno chegar, não congelou, batiza o processo de vulcanização, dando homenagem ao deus grego Vulcano. Tá? Não confunda o processo de defumação com o processo de vulcanização. Esse aqui é a defumação. E a vulcanização, quem descobriu foi Charles Goodyear. Em 1839, e ele conseguiu patentear em 1844, mas morre pobre e endividado. Nossa. Não conseguiu ganhar dinheiro. Aí vocês associaram o Goodyear a quem? A quem? Ao pneu. Foi ele que inventou o pneu? Não. Foi Dunlop. Em 1888, pneu de bicicleta para o seu filho. Todo mundo andou macio. Colocava na roda, rústico, pregado, e todo mundo andando de bicicleta naquela roda macia. Furou o pneu de um ciclista e esse rapaz parou na frente de uma fábrica que fazia utensílio de borracha e pediu ajuda. Os 2 filhos do dono foram lá arrumar o pneu do homem. Levaram 3 horas. André e Eduardo conversaram entre si, vamos melhorar esse pneu, vamos fazer um pneu adaptado na borracha, na roda? E ele fez. Colocou numa corrida, tá? Eduardo fez, colocou numa roda e colocou um ciclista e colocou esse corredor para competir na França. Tá? Ele ganhou em primeiro lugar. André, seu irmão, já estava com os panfletos distribuindo para todos que aquele corredor tinha ganhado a corrida com os pneus da Michelin. Eduardo e André Michelin aprimoraram o pneu de bicicleta, que logo em seguida colocaram nas carroças e depois dos carros. Esses morreram podre de Esses foram. O Goodyear mesmo. Não satisfeito, eles criaram as estrelas dos restaurantes. Michelin, galera. Comprava as rodas, colocava nos carros. Esse eu sabia. Hoje, atualmente, tem uma... O que mais matava? A malária, a febre amarela. Trabalho noturno. Durante o dia eu faço essa caminhada aqui, eu não encontro nada. Mas se eu fizer essa caminhada à noite, eu vou encontrar cobra, aranha, escorpião.
Esse cemitério, ela falou que é só meio que simbólico pra dizer que morria muita gente por aqui. O olhinho chega a brilhar. Ó, quando os trabalhadores chegavam nos seringais, o coronel ele não jogava ele no meio da floresta e dizia, vai te vira. Tu já pensou se fosse desse jeito? Não conhecia nada, não sabia nem que árvore iria cortar. Então ele tinha tudo muito bem organizado. Tá? Para cada trabalhador que chegava nos seringais, eles entregavam um local de trabalho chamado estrada. Essa estrada era feita em formato de círculo para não perder tempo. Tá? Essa estrada tinha 10 quilômetros. E dentro dessa estrada tinha uma certa quantidade de árvores, de 100 até 200 árvores. E ele saiu com até 400 tigelas. Que matemática é essa? Ele tem de 100 a 200 árvores e sai com 400 tigelas. Resolva o problema. Passa 2 em cada árvore. Dependendo da espessura de cada árvore, se coloca mais de uma tigela. Ele pode ter 90 árvores, mas se as árvores forem grossas, ele vai conseguir colocar as 400 tigelas. Nossa, tu foi picado. Quanto mais grossa a árvore, mais grossa é a casca, mais ela O produz. negócio que botou em mim. Então, de 100 até 200 árvores, saiu com 400 tigelas. E aí ele saía daqui, que é o ponto de partida, é o tapiri de defumação, deixando tigelas. Quando ele fecha essa gota, a primeira tigela já tinha enchido há horas. Porque o que demora não é encher aquela tigela. O que demora é deixar as 400 tigelas nas árvores nativas. É isso que vai demorar. E para ele trabalhar todos os dias, ele tinha que ter uma segunda estrada, porque não se corta a seringueira todos os dias. Na época, se cortava um dia sim, um dia não. Hoje trabalhou aqui, amanhã você passa. Essa aqui é a casa de farinha, né? Se teve uma área que eu não tive que estudar para explicar para vocês, é essa daqui. Essa aqui eu vivenciei, vivi muitas coisas, cresci numa casa de farinha. Já a área do seringal que eu falei para vocês, eu tive que estudar e ler bastante. O meu avô, ele foi seringueiro, mas não tive o privilégio de conhecê-lo. Meu pai já não foi seringueiro, ele já foi juteiro e arrozeiro. Arrozeiro é quem planta arroz, é o que? Arrozeiro. E os japoneses introduziram aqui o arroz e a juta, e aí já foi arrozeiro. Mas meu avô, ele foi seringueiro, entendeu? E aí essa parte aqui eu vivenciei, então não tive que estudar. Quando os trabalhadores não trabalhavam com a borracha, eles faziam outras atividades. Uma delas era a farinha de mandioca. Vocês vão fazer a farinha, eu vou dar um desconto, tá? Vou dar um desconto. E ele dava, mas depois eles tinham que comprar. Tá? Os outros iriam retirar drogas do sertão. Drogas do sertão? Drogas do sertão. Lembra? Não? Tudo que era retirado de dentro da floresta. Sertão a gente associa o quê? Ao Nordeste, é isso? Não, o sertão é um lugar longe. Tá? Então tudo que era retirado do sertão era exportado. Vou falar pela nossa região, tá? A copaíba, a andiroba, o urucum, canela, cacau, salsa parrilha, pau rosa, acabaram, né? Pau Brasil, lá para outras regiões, pau Brasil, a castanha do Brasil. Era o carro-chefe da economia amazonense antes da borracha ser conhecida. Por isso que nós não conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas, o Amazonas. Nós queríamos nos libertar. A coroa não deixava, porque não tínhamos dinheiro. Então a gente ficava à sombra de quem? De Belém. Todo o tempo à sombra de Belém. Porque nós não tínhamos autonomia, não tínhamos dinheiro. Tá? Até que a borracha ficou sendo conhecida. Quando foi em 1850 já estávamos exportando bastante borracha. Aí fomos elevados à categoria de província no dia 5 de setembro de 1850. É um feriado para nós. 5 e 7, aqui no Amazonas, ninguém trabalha, só eu. Só festa. Nós. Isso mesmo. Eu vou ensinar a retirar o veneno da mandioca, porque ela é feita da mandioca brava. Vocês já comeram, né? Já. Amarela, grossa e gostosa? Amarela, Pois é. Joga a mandioca aqui no meio, raspa, tira toda a casca, põe água na gamela, lava, tira toda a sujeira e impureza. E aqui você tritura. Tá vendo o ralador cheio de dentes? Ficava 2 homens girando, ó.
Aí começa a rodar, tritura, cai a massa, retira e leva para a prensa. A prensa indígena, que nós chamamos de tipiti. Aí isso aqui tá inteiro, isso aqui tá quebrado, já faltando o restinho. Encolhe, olha só. Enche de massa e aí você pendura. E quando soltar, ela começa a prensar. Vai escorrer o líquido amarelado que nós chamamos de tucupi. Apara numa bacia o tucupi, porque do tucupi vai decantar a goma, o amido, que se faz a tapioquinha. Separa líquido para um lado, goma para o outro. O líquido cru está cheio de cianeto. É o veneno da mandioca. Você tem que levar ao fogo, ferver, o cianeto vai evaporar e aí você vai consumir. Mas cru, mata. É cianeto, então? Cianeto tem na mandioca. Que loucura. Mesmo quando ele evapora, não é tóxico? Vou falar por experiência minha. Quando nós estávamos fazendo esse trabalho, tá? E a gente ia peneirar, ali a mamãe não deixava, nem o papai deixava, porque era muito perigoso, mas a gente adorava ficar naquela parte lá, querendo meter a mandioca, entendeu? Mas descascar, lavar e peneirar, a gente podia. Então, quando na hora de peneirar, subia aquele veneno, né? Então, isso aqui dilatava, entendeu? Não morria porque, ó, Deus. tudo aberto, tudo aberto. Mas eu sentia, entendeu? As narinas dilatando, entendeu? Uma coisa muito forte, entendeu? Mas se fosse um lugar fechado, com certeza, eu acho que ia desmaiar, mataria, porque eu vi um porco morrendo. Eu vi um porco morrendo. Ele tomou, nós nos descuidamos, estávamos almoçando, o tipiti lá pingando, e a bacia lá, e ele foi, tomou e deu 3 passos, aí eu agonizando. Não pode Meu nem pai... comer a carne do porco, então. Não, comemos. É? Foi uma alegria para as crianças, porque a gente só comia carne com peixe durante a semana. O porco que mora no interior é criado para matar no Natal, entendeu? Metade se vende, metade se consome. Entendeu? Exatamente. Tá? Então já emprenha ela que é para poder vender os filhos e ficar pro ano que vem. Entendeu? O papai foi uma tristeza, para nós foi uma alegria. Tá? Tira a massa, traz para a peneira. Aqui você vai escolher se quer uma farinha fina, farinha média ou farinha grossa, de acordo com a peneira, viu, pessoal? Peneirou, farinha da ova. Peneirou, leva ao forno, mexendo para lá e para cá com o remo, o veneno evapora e eles consomem. Era a alimentação dos trabalhadores, a farinha com carne e a farinha com peixe, todo santo dia. Então eles morriam com beriberi. Já ouviram falar no beriberi? Dá uma tremedeira, uma sonolência, fígado inchado, canto da boca rachava e pelos lábios sangrava. Faltava vitamina B1, péssima alimentação. Comer farinha com peixe, farinha com carne, isso era uma tradição. Porque eu comia isso, de segunda a sábado era peixe com farinha. Às vezes era assado, às vezes era frito, às vezes cozido. Frito na banha do porco ou do peixe-boi. A gente não usava óleo, era uma coisa cara, entendeu? A gente tirava, matava o porco e tirava a banha e fritava na banha do pirarucu, ou do peixe-boi, ou do porco. E nós comíamos isso, ou farinha com carne ou farinha com peixe. Aos domingos, minha mãe fazia arroz e macarrão. Era o dia que a gente comia bem. E era tradição, aquilo era uma tradição. Ou quando era um aniversário que a gente fazia uma comida diferente. Tá? E quando se tinha o feijão, que o Amazonas quase não comia feijão. Hoje já se comendo feijão bastante, mas antigamente não se comia feijão. Só um tipo de feijão que era plantado na várzea, e aí a gente armazenava e comia. Acabou, tinha que esperar o outro safra. Era uma comida bem seca, então. Né? Bem seca. Tradicionalmente. E aí acabava. Só que assim, diferente dos seringueiros, meu pai tinha banana, muita banana, a gente comia muita banana, abacate, abacaxi, laranja. Os seringueiros não tinham isso. Eles não cultivavam. E nós cultivávamos. Aqui o peixe era fresco. Onde está a vitamina B? Na carne e no peixe. E eles comiam só sódio. Os indígenas tinham o beriberi? Não. Porque quando eles pegavam uma quantidade de alimentos, eles não salgavam, eles muqueavam. Defumavam. Entendeu? E aí guardava para os outros dias. Entendeu?
Aí eles não tinham beriberi. Já o seringueiro não. Era todo dia a farinha com carne, farinha com peixe e salgado. Para não pegar beriberi, eu tenho bala de cupuaçu e castanha, ó, vitamina B de bala, bem ali no balcão. Tá? Porém, só serve aqui do Museu do Seringal. De Manaus não serve. Não sei quem faz. Ah, entendi. Manda, Entendi. entrega o teu grupo. Aqui termina o passeio com vocês. Esse aqui é para tirar o caldo da cana. O engenhoca para tirar o caldo da cana e fazer garapa. E vamos agora conhecer a casa do coronel. É dele mesmo ainda? Não, foi só montada por fundo. Nas paredes, telas pintadas na Europa e trazidas para cá, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, vaso da China, do Japão, de Portugal, bacarrá cristal francês. Os móveis da casa era feito da madeira jacarandá da Bahia. Eles tiravam do Brasil, levavam para a Europa, beneficiavam e traziam para vender no Brasil. Relógio suíço montado em Boston. Essa louça aqui é o que? Francesa? Esse vidro? Belga? Qual? Sabe? Não, esse aqui é italiano. Italiano. Ah, isso aqui é uma imitação de bacará da França. Lá de perto. Esse aqui da Eslováquia. Esses três izinhos lá, ele tá assim porque quando... Era do coronel, mas nós não podemos subir para conhecer. Nunca foi aberto ao público, tá? Ele não tem estrutura para receber uma grande quantidade de pessoas. Os quartos de baixo eram dos filhos. Vamos aqui. Aí quando bateram na porta dele, tava tudo escuro. Os filhos mais velhos iam estudar em Paris, os mais novos em Manaus. Coronel viaja para ver a família, a esposa acaba indo morar em Manaus, e quem administra o seringal na ausência do coronel é o gerente, casado com a dona Yaya, a atriz Maite Proença no filme A Selva. Ao procurar o filme na internet, associei a Maite, fica fácil de achar. Ok. Todos os quartos são suítes, todos têm urinol, vulgo pinico. Baú da China. Mas tem coisa aqui da época dele ainda? O piano que tá lá. Só o piano? Só o piano. Essa máquina Vigorelli não é da época, é mais moderna. Aqui é o quê? Aí era o cofre, mas não tem nada de valor, hoje é o canto da disciplina. Coloco turistas e visitantes que não se comportam direito, sabe? Entendi, entendi. Vamos fazer o banho tcheco, banho de gato. Banho de gato. Tá vendo, Luan? Aqui Vamos lavar os pés. tem um quarto. Esse é da época, tá? 1911 é a chegada do garoto no Seringal Paraíso. Em 1911 está no primeiro ciclo da borracha, que é o qual eu falei para vocês. Entre 1870 e 1912, período boom. Então ele é de época. Sim. Quer ler o famoso coronel? Aqui é só para vocês verem a vestimenta, estilo de cabelo. Nós não temos foto do dono do Seringal. Não, ele mesmo que endureceu. Tempo. Muito úmido. Eu não sei. O quarto de cima seria do coronel, mas nunca foi aberto ao público. E esse relógio é suíço montado em Boston. Por ele ser suíço, ele tem uma diferença. Olha somente no relógio, não sei se vocês ouviram o outro dia falando, mas ele tem uma diferença aí. Conseguiram identificar onde está o E? Lá em cima somente. Está com 4 I no lugar do I do V. O coronel pediu para o empregado me acorde às 6 horas, ele sempre acordava às 4. Não, me acorde no V e no I. Aí ele acordava no I e no V. Ele muda, coloca 4 I, desde esse dia ele passa a acordar às 7. Essa é a minha versão. Por aí afora vocês vão ouvir outras versões. Mas Sim. se vocês derem uma boa estudada no primeiro organismo romano, vocês vão ver que existiu 4i, o 9 era V e 4i. Houve mudanças suíços patenteadas. O forno é de Minas Gerais, as panelas também. Moedor de carne, moedor de café e o ferro. Aqui eu tenho outro quarto que era dos filhos, mas passa a ser de hóspedes. Isso é as malas de viagem? É, pensou? Naquela época eu ia viajar desse jeito. E É. aqui quem fica hospedado é o Alberto, o português que veio trabalhar na contabilidade. Ele passa a ensinar a esposa do gerente a tocar piano. E tocando piano pra lá e pra cá, os dedos se tocaram, os olhares se cruzaram e se apaixonaram. Esse romance está no livro e no filme A Selva, que vocês vão ter que assistir. A selva é? A selva.
E esse é seu aluno aqui, hein? É. Aplicado, né? É a Yaya, o nome dela. É a menina? Tem cama também, essas coisas? Não, tem não. É uma jaguatirica, melhor que uma onça, melhor que um gato. Então aqui a gente encerra o nosso passeio. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por gostar. Tá bom? Sim, vocês podem ficar à vontade para bater foto, mas se quiserem eu já peço pro rapaz chamar a noite para vocês retornarem. Tudo que ela faz isso, né? Eita. Ah, que bom. Ai, minha amiga. É muito lindo aqui, viu? Ó o viciado, ó o viciado. Muito bonito. A bandeira do Brasil, a bandeira do Amazonas. Here we have the store where they sell their souls. So they come here to wait the rubber and eventually. Também tem visitação guiada em inglês. Então os gringos que quiserem vir pra cá, ó. Alguém conhecer algum gringo já? Tô provando aqui, ó, os doces que a gente comprou. Nossa, que delícia. Que delícia isso. Muito gostoso. Perfeito. É o de castanha. They have to leave Ele early com açúcar. morning to Perfeito. collect, so they need a flashlight, a head flashlight. A maioria dos passeios tem a parte de você repor a sua água. Então é bem importante você trazer sua garrafinha ou copo. A gente trouxe o copo. Porque a maioria tem água gelada. Então você não precisa estar comprando. É um item necessário, essencial aqui para os passeios em Manaus. Esse é o Museu do Seringal. Vale muito a pena vir aqui conhecer a história, um pouquinho da história dos seringueiros. E eu amei, fiquei apaixonada por esse lugar. Realmente é muito bonito. Vale a pena vocês virem. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. E tchau, até a próxima.